Olá, você que aprecia o nosso canal. Esse vídeo que eu vou fazer, eu já fiz um vídeo, mas o áudio dele não ficou muito bom. E às vezes as pessoas, quando vai assistir algum vídeo e ele vê que o áudio não está muito legal, ele já imediatamente ele desliga. Então eu vou fazer esse estudo novamente, que eu já fiz. Eu acho ele muito importante e com o áudio melhorado. Esse estudo da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você é um erro que muita liderança, muitos pastores, muita gente quando vai pregar, eu ouço eles cometer este erro, um erro muito grotesco, grave. Eu acredito que seja por falta de conhecimento, de um exame mais profundo da palavra de Deus. Não que nós sejamos expert, mas quando nós vamos examinar a palavra, nós tomamos muito cuidado, porque a palavra ela é sagrada e ela tem que ser vista com os olhos muito investigativos, muito acurado, porque você vai estar ensinando coisas espirituais, coisas que vai ter repercussão na eternidade. Então eu achei por bem fazer esse estudo novamente, para que você medite, para que você vá às Escrituras e você compare. E a meditação vai ser no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26 e 27. Antes de eu fazer a leitura, eu quero dizer para você que eu vejo muitos pregadores dizer assim: ora, nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ora, meu ouvinte, você conhece o que é imagem? Uma fotografia sua é imagem, não é verdade? Mas as Sagradas Escrituras, quando ela fala o sentido imagem, é imagem mesmo, sentido mais puro. E quando ela fala semelhança, ela fala no sentido mais puro. Por que eu estou dizendo isto? Porque às vezes você olha uma pessoa e você diz assim: ora, como ele é semelhante. Semelhante é a mesma coisa que ser igual. Mas quando você diz isso, não é verdade, né? Você pode dizer: olha, é parecido, ela é semelhante, ela tem uma conotação, como que eu posso lhe dizer? Ela pode parecer que é verdadeiro, mas não é. Então aqui no versículo 26 do capítulo 1, eu quero examinar com você as Sagradas Escrituras, porque quando a palavra de Deus fala imagem e semelhança, de quem será que ele está falando esse texto? Será que ele está falando de Adão, do nosso primeiro pai, nosso pai terreno? Ou será que ele está falando de uma outra pessoa? De quem será que ele está falando? Eu vejo os pregadores, quem vai pregar a palavra, pastor, liderança, até pessoas estudadas, eles cometem esse erro. Dizer que toda a raça humana é imagem e semelhança de Deus. Não é verdade. Eu vou fazer a leitura aqui do texto, no 26 e 27. Eu gostaria que você prestasse muito atenção, porque é nesses dois textos que está a grande diferença. É nesses dois textos que se divide o que eu vou falar para você. Diz assim este texto da palavra no capítulo 1 do versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Está vendo, ouvinte? A diferença aqui, você conseguiu perceber a diferença? No versículo 26 ele está falando, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. De quem será que Deus está dizendo? Porque Deus aqui está falando, façamos, está no plural. Aqui está a trindade, que muita gente discute na internet, que não tem trindade na Bíblia, né? Não tem o nome trindade. Mas, se você for ver, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui está a trindade completa. Inclusive, eles estão dizendo assim, façamos, embora Deus é um só. Isso você não vai entender, porque Deus apenas sendo três, ele é um. Então, por isso que ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E está falando, esse homem aqui, que ele está fazendo, ele deu domínio. Será que foi para Adão e Eva que ele deu domínio? Muita gente pensa que é para Adão e Eva, quando ele criou Adão lá no paraíso. Ele não deu domínio sobre todo as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Não, ele não deu. Vamos prestar atenção no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem, repetiu de novo. De Deus o criou, homem e mulher. Aqui está falando de Adão e Eva. Agora vamos ver aqui a questão do domínio dos animais de toda a terra. Será que ele deu domínio? O que ele disse? O que ele disse para o homem e para a mulher, para os nossos primeiros pais? No 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui, a palavra de Deus está falando que ele deu uma ordem para esse homem dominar, mas não deu o domínio. No primeiro texto aqui, ele já deu o domínio. Vocês estão entendendo a diferença? Se você não prestar muita atenção, você quase não vê diferença. No primeiro versículo aqui, no 26, fala assim, ó, e domine. Mas no 28 diz, sujeitai e dominai. Quer dizer, ele vai ter que, ele vai ter que sobrepujar. Entendeu? Então, nesses 3 versículos que eu li aqui, as pessoas não entendem. Então, de quem será que está falando? Qual será o homem que Deus está falando? Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por que nesse texto ele não cita homem e mulher? Cita apenas um homem. Pode observar. Mas no 27 ele cita homem e mulher. Só que ele não cita a semelhança deles. Ele só cita a imagem. Por isso que a palavra de Deus fala que nós trazemos a imagem de Deus, mas não a semelhança. Mas de quem será que ele está falando que traz a imagem e a semelhança? O texto vai se interpretar, meu ouvinte, lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, no versículo 45. Você quer ver? Preste atenção. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. No 47 agora. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Você pode notar aqui que no versículo 47, esse homem está
está escrito Senhor com letra maiúscula. Por que será que está Senhor com letra maiúscula? Porque ele que teve o domínio de toda a terra, ele que tem o domínio, que Deus deu o domínio para ele. Esse é do céu. Aí vai dizer no 48, no 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, meu ouvinte da palavra, talvez na sua igreja você tenha visto o teu pastor, a tua liderança dizer: nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é verdade. Você só é imagem. Você não é semelhança. Porque aqui em Gênesis está falando de 2 homens. E aí nós vamos distinguir quem são quando você começa a pesquisar todinhas as escrituras. Ele fala do primeiro homem, né? Que é a imagem e semelhança. E depois ele fala do homem e da mulher, que toda a raça humana está representada. Ele fala os homens. Aí está mulher e homem junto. Então, cada um de nós, quando nascemos, trazemos primeiro a imagem de Adão e Eva. E quando nós trouxemos esta imagem, esta natureza de Adão e Eva, nós também recebemos a maldição. Qual é a maldição? A maldição é a morte. Todos nós estamos destinados à morte. Você está entendendo aqui? O que Deus, o plano de Deus? Mas o segundo homem tem a eternidade. Mas como que você adquire a eternidade? Como é isso? Eu já li aqui no livro de 1 Coríntios 15. Então, no próprio livro de 1 Coríntios 15 e no versículo 21, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está entendendo, ouvinte? Eu vou ser o homem espiritual quando eu tenho a natureza do segundo Adão. Porque o segundo Adão é espírito vivificante. Ele não traz o espírito de morte. Mas o primeiro Adão, que é o terreno, todos nós que nascemos estão debaixo de maldição, estamos destinados a morrer. Por isso que é importante, cada um de nós, temos a imagem do segundo homem, que é Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala que o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. Quer dizer, se eu sou terreno, eu vou ter a natureza terrena. Qual é a nossa natureza caída? Basta você ler a palavra, basta você mesmo entender. Todos nós nascemos com o pecado. E aqui fala, o qual é o celestial, tais também as celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos nascer de novo. É aí que entra o novo nascimento. Porque o primeiro Adão, ele teve a chance de ser um homem espiritual, de ser espírito vivificante, de se tornar. Como? Se ele comesse da árvore da vida, ele ia se tornar um homem espiritual, ele ia se tornar uma pessoa que nunca ia morrer. E Jesus Cristo, ele estava lá no paraíso também, simbolizado naquela árvore da vida. Porque
Como que eu sei que ela é a árvore da vida? Porque ele é espírito vivificante, ele faz a pessoa viver para sempre. E o nosso Senhor e Salvador, ele estava lá no paraíso, simbolizado naquela árvore. E os nossos primeiros pais rejeitou o Senhor Jesus, rejeitando comer da árvore, que não foi proibida para ele. Porque vocês lembram que tinha duas árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, meu amado, meu ouvinte da palavra de Deus, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Diz aqui no capítulo 3. Não, no capítulo 2. E o versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Está vendo, meu ouvinte? Então, Deus colocou a árvore da vida lá. A Bíblia fala que tinha a árvore da vida lá para eles comer, era livre para eles. Então a raça humana, ela já vem rejeitando a Deus desde o começo. Olha que coisa interessante. E quando Adão caiu, desobedeceu a Deus, se tornou mais patente ainda. Por isso, meu amado, que eu vejo aqui na internet as pessoas terem um ódio disfarçado, às vezes abertamente, contra Deus. Porque Jesus estava lá no paraíso. Era só eles comer daquela árvore que nunca mais eles iam ver a morte. Mas o homem pendeu para o lado mal. É uma coisa inexplicável como a raça humana parece que gosta das coisas ruins. Como ele gosta de fazer quando Deus fala não, ele fala sim. Então, meu amado, ouvinte da palavra de Deus, hoje Deus também coloca o bem e o mal para nós. Você pode ver que a maioria de nós preferimos o mal. Ele coloca o caminho da vida e o caminho da morte. Ele coloca o pão da vida e coloca a árvore que vai fazer você morrer, que é o pecado. Hoje o pão da vida é o Senhor Jesus. Hoje você vai comer ele através da palavra, obedecendo. E naquele jardim estava ele simbolizado na árvore do bem. Entendeu? Mas ele não quis comer. Ele não quis. Ele preferiu desobedecer a Deus. Então, por isso que hoje há grande necessidade de você escolher. Hoje está simbolizado, vamos simbolizar, a árvore está no nosso meio. A árvore da vida está aqui, simbolizado em Jesus Cristo. Se você comer desse pão que ele falou lá em João, aquele que comer a minha carne nunca mais vai morrer. Aí você pode estar pensando, você que não entende a palavra de Deus, morrer como? Todos nós vamos morrer? Sim, estou falando você, não o teu corpo. Por isso, o teu corpo já está destinado em Adão a morrer, mas existe a segunda morte. A segunda morte é da alma, é do espírito, é você. E as pessoas pensam que morrer é diluir no tempo, desaparecer. Eu estava falando para uma pessoa certa vez que a morte mesmo, a verdadeira morte, é a ausência total de Deus. Neste mundo, com todas as coisas ruins, ainda existe a presença de Deus. Por isso que o mundo não morreu totalmente. Ainda existem coisas boas aqui. Embora o mundo todo jaz no maligno, no sistema mundano.
Porque a morte espiritual, porque o próprio Deus, o próprio Salvador, ele é vida. E quando ele não está ali, opera a morte. E a morte, quando opera, não é que você vai... Não, é só sofrimento. Você está morto. Você já viu aquele ditado, às vezes você fala, olha, aquela pessoa morreu para mim. Ela existe, mas você não dá mais a mínima. Você não está nem aí para ela. É a mesma coisa Deus. Quando Deus fala que vai morrer, Deus vai largar você no sofrimento do outro lado negro, onde tudo de ruim vai acontecer. Coisas inimagináveis. Então é importante que você, meu amigo, você que está vendo esse vídeo, você não deve culpar Adão e nem Eva. Porque nós vamos ser responsabilizados por nós mesmos. Nós temos a mesma chance que Adão e Eva tiveram no paraíso. A tentação que eles sofreram lá, nós sofremos também. Você sabia disso? Nós sofremos tentações no dia a dia. Todos os dias nós devemos fazer escolhas. Aí você decide se você vai comer da árvore do mal ou você vai comer o pão da vida, que é o Jesus, obedecendo a palavra. Então, todos os dias você vai tomar a sua cruz e vai levar. Então, o que nós estamos aqui passando esse ensino, você pega esse texto aqui de Gênesis. Quando você vê alguém dentro da igreja, ou num ajuntamento, ou falando, olha, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é verdade. Nós só nos tornamos imagem de Deus quando eu aceito o nosso Salvador. Quando eu como a carne, isto é, começo a obedecer a palavra. Aí, Jesus Cristo, a imagem do Salvador, de Deus, ele começa a ser gerado dentro de mim. Eu começo... Então, meu ouvinte, você analise o que foi falado e lembre-se, você tem que ter a imagem do segundo Adão. Porque se você continuar tendo a natureza e a imagem do primeiro Adão, com toda certeza você vai morrer. E a morte aqui não é apenas física, é a morte espiritual. Eu espero que você tenha entendido. Então, a partir de hoje, quando você for ensinar, quando você for falar, você diga, nós trouxemos a imagem de Deus. A imagem de Deus nós fomos criados. Mas através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, eu posso ter a imagem do Criador em mim. E quando eu trago a imagem do Criador em mim, eu vou ter o Espírito vivificante. E aí eu vou ter a eternidade. E aí a palavra de Deus fala que nós já passamos da morte para a vida. Então, você leia 1 Coríntios 15. E no capítulo 15, versículo 45 e 47, que você vai ver lá. O primeiro Adão e o segundo Adão. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Dê uma estudadinha, porque isso é muito importante nós sabermos disso. Porque todas as pessoas pensam que todos somos filhos de Deus. Já fiz um vídeo sobre isso aí. Nós não somos filhos de Deus. Todos nós nascemos criatura. Depois nós nos tornamos filhos de Deus. E se você quiser se tornar filho de Deus, se você quiser ser mais um dentre o primogênito, que foi Jesus Cristo, que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o primogênito da raça humana que foi feito carne, se tornado filho de Deus. Porque ele existiu antes da encarnação, mas ele se tornou filho de Deus quando ele encarnou, quando Deus criou o homem. Então, ele tem um pacto com a raça humana, ele tem uma mistura nossa, e ele tem a mistura divina. Por isso que nós devemos ter também, nós temos a mistura humana, mas devemos ter a mistura divina, assim como o nosso Salvador. Por isso que fala que ele é o primogênito dentre os filhos de Deus.
Porque é através de Jesus Cristo que eu me torno filho. E ele foi o primeiro. E quando ele programou a salvação, ele foi o unigênito. Mas depois ele gerou filho, aí ele se tornou primogênito. Também isso é uma questão muito interessante. Primeiro era único, unigênito. Depois ele se tornou primogênito. Porque ele gerou muitos filhos para Deus, através da morte dele na cruz. E você pega essa mensagem, estude ela com carinho, ore a Deus. Hoje você aprendeu que quando você vê um pregador falando, nós somos imagem e semelhança, não é verdade. Nós nos tornamos semelhança depois. E Jesus Cristo foi o unigênito, o princípio da criação. Depois ele se tornou primogênito, o filho primogênito. Embora antes dele se encarnar, ele era o verbo. Ele era o verbo de Deus, a palavra. E aí a palavra se encarnou. Você hoje foi abençoado com esse estudo, assim como eu também fui. E a partir de agora você recebeu mais luz da palavra. Aproveite isso. Seja uma bênção também para os outros. Pense nisso.